Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras, nosso momento de devoção diária ao Senhor. Nossa leitura hoje encontra-se no livro de Juízes, no capítulo de número 3, que diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou ficar para o meio delas, por Israel à prova, isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim, os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e aos postes da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas, foi e derrotou Israel. E eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu-o debaixo de sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou ao ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola, passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: Sem dúvida, ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar. E como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o seu senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá.
Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo a ele à frente. E lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Iude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, mataram os 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa porção magnífica da sua palavra. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós iniciamos mais um dia na tua presença, com o nosso coração alegre, feliz e extremamente grato ao Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas diariamente. Louvamos, bendizemos ao Senhor pela vida que temos, pelo dom da vida. O Senhor é o Criador e o doador da vida. Muito obrigado por mais um dia de vida, por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória, de vivermos para glorificar o Senhor, de vivermos para obedecer ao Senhor, para cumprir e fazer cumprir a tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvamos também por essa porção da sua palavra, que continua a nos mostrar a história do povo de Deus e da redenção em Cristo Jesus. Muito obrigado por esta palavra que nos mostra, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel, a um Deus maravilhoso, a um Deus poderoso, a um Deus que não desiste de nós, que apesar da dureza do nosso coração e da facilidade com que nos afastamos do Senhor, com que nos prostituímos espiritualmente, com que eh, nos colocamos sobre julgo de Satanás, ainda assim, o Senhor não desiste de nós. Ainda assim, mesmo quando lá no meio da luta, da dificuldade, da aflição, da angústia, olhamos para o Senhor, clamamos ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, como fez aquele cego de Jericó. O Senhor, mais uma vez, vem ao nosso encontro, providencia para nós a libertação, providencia o perdão dos nossos pecados, providencia para nós a reconciliação contigo em Cristo Jesus, assim como o Senhor fez com o povo de Israel. E é muito bom ver, ler, está registrado que o povo era subjugado por um tempo, mas quando clamava ao Senhor, se acertava diante do Senhor, o Senhor levantava alguém, o enchia do espírito, levantava um juiz, e esse juiz guiava o povo à vitória, guiava o povo a uma reconciliação, guiava o povo numa guerra contra o pecado, contra o misticismo, contra o sincretismo religioso, contra a servidão aos falsos deuses. E o Senhor, quando havia esse acerto, dava vitória ao seu povo e dava paz por um tempo muito maior do que aquele tempo de aflição e angústia. Obrigado, Senhor, porque hoje em dia a história se repete. Todas as vezes que nós nos voltamos para o Senhor, clamando, suplicando por perdão, por remissão dos nossos pecados, com o coração arrependido, querendo realmente mudar de vida, ser transformados, viver na tua presença. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor derrama sobre nós do sangue precioso de Jesus Cristo. O Senhor purifica as nossas vidas. O Senhor perdoa os nossos pecados. O Senhor apaga as nossas iniquidades. E o Senhor nos coloca em paz
diante de ti, nos declaras justificados, santos e retos. E assim podemos, na paz que excede todo entendimento, servir ao Senhor com alegria. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos nesta posição de fidelidade, de obediência. Abre a nossa mente e o nosso coração e escreve nela e imprime nela a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Porque passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará. Por isso nós te louvamos e nós te bendizemos. Aproveitamos para colocar diante do Senhor as nossas vidas e as nossas casas, as nossas famílias, que a semelhança de Josué, nós declaramos nessa manhã que a nossa escolha já foi feita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que não dizemos servimos e serviremos ao Senhor? O desejo do nosso coração é servir ao Senhor com inteireza de coração, dia e noite. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, Senhor, derrama sobre nós do teu espírito, conduze-nos ao arrependimento, à confissão de pecados, a um concerto com o Senhor. Conduze-nos e ajuda-nos a desenvolvermos uma vida de devoção diária ao Senhor, de submissão à tua palavra, de leitura, meditação, estudo acurado da tua palavra, tendo sempre o propósito e o cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito. Ajuda-nos a desenvolvermos uma vida de oração e de intercessão uns pelos outros. Vai de encontro, Senhor, com os nossos familiares. Revela-se a cada um de nós. Fala conosco, conduze-nos nessa estrada, nesse caminho apertado e estreito que conduz à salvação. Que haja cura, que haja restauração, que haja salvação em nosso meio. Visita os enfermos, trazendo cura, trazendo saúde. Visita aqueles que estão enlutados, que a paz que excede todo o entendimento venha sobre o coração deles. Traga o consolo e o conforto àquele pai que perdeu o filho, aquela mulher que perdeu o marido, aquele marido que perdeu a esposa, aqueles pais que perderam os filhos, que perderam as mães, que perderam os irmãos. Traz conforto, traz consolo, traz aquela paz que excede o entendimento. Clamamos também por aqueles que estão angustiados, perturbados, que estão depressivos, com transtornos dos mais variados tipos, com traumas dos mais variados. Visita a alma de cada um deles. Derrama do teu bálsamo curador sobre cada um deles. Cura as feridas da alma, cura as memórias, cura as lembranças. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, uma esperança no coração de cada um deles. Se revela a eles. Salva, cura, transforma. Aqueles que ainda não te conhecem, que possam ser apresentados ao Senhor, possam ser libertos, curados, restaurados e possam se converter, ser transformados em cidadãos dos céus, em filhos de Deus, em moradores eh, da Jerusalém celestial. E aqueles que já te conhecem, que sejam renovados, revigorados, restaurados, fortalecidos, tudo isso para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor assim nos abençoe de uma maneira extraordinária no dia de hoje e em toda essa semana. E se o Senhor assim permitir, retornaremos amanhã com mais um capítulo nessa jornada maravilhosa que temos vivido. Uma jornada de oração, de leitura bíblica, uma jornada pelas páginas das Escrituras. Que o Senhor assim faça, e nós oramos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.